Olá, gente. Hoje eu queria falar de um assunto que é realmente um dos temas centrais aqui do meu trabalho. É uma palavrinha que as pessoas proferem muito, mas nem sempre a gente tem muita clareza do que ela significa. Essa palavra é liberdade. Muita gente fala sobre liberdade, é uma coisa que a gente costuma buscar, é uma coisa até que a nossa sociedade, principalmente aqui ocidental, começou a querer colocar cada vez mais para si, para a sociedade em geral. A gente tem muita gente que tem esse ideal de uma sociedade cada vez mais livre. Isso tem movimentado muita gente. Então, no nível individual e coletivo, quanto no nível coletivo, isso é importante. Mas assim, eu queria começar a trabalhar com esse conceito, mas explicando um pouquinho melhor o que a gente pode entender por liberdade. Primeiramente, eu acho que liberdade seria então a capacidade que a gente tem de se realizar. E o que é realizar? Realização é quando você consegue manifestar tudo que está aqui dentro de você. Realizar é se tornar real. Real vem de res, quer dizer coisas. É você se manifestar nas coisas. Então você quer que as coisas à sua volta tenham a sua cara, tenham o seu jeito, tenham o seu estilo. Isso para mim é realização. Claro, eu estou colocando aqui o conceito de uma forma um pouco mais tosca, grosseira, eu vou com o tempo melhorando. Mas é essa manifestação de si se tornando real, você botando na realidade o que você tem. Isso é realização. Liberdade, para mim, é essa capacidade que a gente tem de conseguir se realizar. A gente não é livre quando a gente está tolhido por questões externas que, de repente, impedem esse fluxo do nosso ser. Nesse sentido, a liberdade também está ligada muito, pelo menos para mim, a outro valor muito importante para mim, que é a criatividade, sobre a qual eu vou falar em outro momento. Pois bem, e em relação à liberdade, o que eu mais vejo é que a gente tem que pensar, do ponto de vista da filosofia da espiritualidade, como aquela questão, uma questão interna. As pessoas falam muito de liberdade como uma coisa externa, ou seja, vamos tentar eliminar todos os entraves externos a nós, em geral na sociedade, para sermos livres. A gente enxerga muito no outro esse constrangimento à nossa liberdade. Primeiramente, eu acho que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. Nós temos padrões internos, padrões mentais de crenças limitantes, certos padrões emocionais e uma série de outras coisas que já limitam a nossa liberdade. Então a gente tem que começar a captar a nossa liberdade essencial como ser humano, que é essa capacidade interna de conseguir se manifestar. Até porque o que está no externo é reflexo do que está interno. E de fato, não é que eu acho que a gente não tem que pensar a questão da liberdade na sociedade. Pelo contrário, eu pretendo trabalhar com essa questão também. Só que essa questão da instituição também está ligada de forma muito mais contínua e profunda com os nossos padrões do que em geral se fala. Quem trabalha com as instituições, em geral, não pensa nessa questão dos padrões internos. Quem trabalha com os padrões internos, em geral, não pensa a questão das instituições. Mas, para mim, isso está ligado e isso eu também vou falando ao longo do tempo. Então, eu acho que a gente pode sim pensar na liberdade na sociedade, como todo e deve. Mas essa liberdade tem que começar primeiro do nosso padrão interno, para depois ir para as instituições. Em última instância, a gente começa a perceber que a gente tem muito mais liberdade, essencialmente, do que a gente realmente manifesta. Ela está lá, potencial, a gente é capaz de ter. Mas a gente acha que não tem e se coloca numa atitude como se não tivesse. Então, ainda que ela seja uma liberdade essencial, uma liberdade potencial, ela não se manifesta na prática, porque a gente se tolhe a nós mesmos. O meu trabalho é muito de começar a perceber as diversas dimensões, tanto internas quanto externas, para a gente começar a ter essa capacidade de entender melhor o que é essa liberdade e como a gente pode fazer. A gente vai ter que se tornar senhor das nossas próprias vidas, das nossas próprias ideias, pensamentos, de se tornar capaz de criar para nós mesmos o que é a nossa vida, o nosso caminho, que para cada um é único, para cada um é próprio. A gente manifestar cada uma das muitas coisas que a gente tem aqui dentro de nós, e que às vezes a gente nem conhece. Isso tudo para mim é liberdade. Isso tudo a gente tem que começar a exercitar. Isso começa primeiro de dentro, começa primeiro no mais íntimo, com a nossa identidade pessoal e nossa autoestima, com os nossos conceitos, com as nossas crenças.
Até com a nossa capacidade de nos dar o direito de pensarmos por conta própria, que é uma coisa que a nossa sociedade não tem feito. A gente acha que tem sempre que atender alguma autoridade externa. Não, não, não. A gente tem capacidade de criar nossas próprias ideias, nossos próprios caminhos, nossas próprias questões. E sim, claro, com o tempo, eu vou investigando, usando meus conhecimentos, claro, de história e economia também, como que isso vai se manifestar na sociedade. Porque as nossas instituições também refletem esse tipo de coisa. Por tudo isso, então, a liberdade tem imensas dimensões e aspectos e características que é realmente um rol de uma lista imensa, né? Na verdade, de características que pode subir, de aspectos, de questões e tudo mais. Eu pretendo trabalhar com todas, na verdade, pelo menos todas que eu conheça, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar tudo isso, mas pensar que tudo isso é um contínuo que começa de dentro, mas vai se estendendo e sim, vai até lá fora, coisa que a espiritualidade muitas vezes não mexe. Então a gente tem que pensar sempre a liberdade em tudo. E hoje, na verdade, não foi nem exatamente um conselho, foi na verdade uma abertura e quase um índice, digamos assim, do meu trabalho. É uma espécie de índice geral, índice remissivo do meu trabalho, porque pretendo trabalhar com todos esses assuntos daqui para frente, tá bom? Eu vou colocando aos poucos cada um dos assuntos, cada uma das questões que eu acho importante e com o tempo a gente vai vendo isso aí, tá bom? Então hoje essa é a minha apresentação. Eu queria apresentar esse primeiro valor meu, que é a liberdade, de forma muito geral, porque realmente não dá. Eu já estou, acho que, não sei nem quanto tempo eu já tenho aqui, mas já estou me estendendo demais. São 6 minutos e meio, então realmente eu vou parar o vídeo por aqui, mas dei só uma pincelada aqui e ali, de forma realmente muito grosseira, mas é isso. Eu quero realmente tratar cada uma dessas questões aos poucos com vocês, tá legal? E em breve eu vou estar fazendo também um vídeo sobre criatividade, que é um outro valor muito importante para mim, assim como outros também daqui para frente, tá bom? E essa questão a gente vai vendo com mais calma, porque realmente demora tempo. Então, eu vou indo lá. O vídeo já está bem longo. Muito obrigado e é isso aí.